falar rapidinho com a gente. Não é uma assembleia, é uma reunião para tirar dúvidas. À tarde nós vamos ter um evento legal aqui, em homenagem ao nosso colega que foram chacinados. Se vocês quiserem me ver passar vergonha, eu devo chorar aqui com a cara toda vez que eu falo desse fato, que é extremamente doloroso para mim. Mas foi uma ideia que a gente teve de criar uma medalha, a diretoria concordou e tem um apoio do SINAT nessa empreitada nossa. Né? Então eu vou abrir aqui a palavra para o Carlos Silva e agradecer a presença de todos. Nosso presidente que tem se dedicado, batalhado, e é uma referência para a gente, e ele nos dá força pelo empenho dele da Rosa. A gente tem como parâmetro as nossas ações. Às vezes a gente fica meio claudicante, com aqueles dois batalham pra caramba. Imagina pelo Brasil inteiro e a gente aqui na DS tem que fazer a nossa parte. Então aqui eu vou dar a palavra para o Carlos Silva, que é uma pessoa informal, em Rosa também. Não precisa de microfone, sentar na mesa, chamar. Falar alto do que dar o alto. Falar alto. Então vamos dar o microfone, tá? Se alguém estiver muito lá atrás. Então tá, vamos dar o microfone. Concentrado. Lembra de microfone para de manhã, a conversa. A gente aumenta o Falar mais alto para captar. Você vai lá buscar? Bem, então é isso, pessoal. À tarde vai ter esse evento aqui. Não é uma festa, tá? Eu vi algumas pessoas postando a festa. Não é uma festa, é um ato político de desagravo pelo aquele assassinato brutal dos nossos colegas que não deve jamais ser esquecido. Jamais. Eu coloco na pele deles. Por isso que eu me emociono. Aí revela a minha sofrência aqui. Então, realmente que nós convidamos alguns parlamentares, o governador do Rio de Janeiro vai mandar vai mandar um representante, o Francisco Dornelles, o vice-governador, mandou um telegrama agradecendo o convite, justificando a ausência. Convidamos a deputada federal de Brasília, convidamos o Alessandro Boronca, da Rede, Chico Alencar, Valnei Rocha. Então é um ato político. O custo disso aqui, que é o custo, até questionando, qual é o custo disso? Eu acho que o benefício é bom para nós. E o custo não é tão alto assim. Tá? Eu freiei um pouco a nossa querida diretora Ipanema, que ela está acostumada a fazer assim, eventos grandiosos. Eu falei, segura, vamos fazer. Tentamos rachar aqui também com o Carlos Silva parte desse custo. Não estamos detonando nem queimando dinheiro de vocês, nosso dinheiro. E tem lá o Walter agora, que é o Walter, acho que tem escorpião no bolso, que segura qualquer excesso de despesa lá. Só alerta, não consigo segurar não. Alertar. Então vocês fiquem tranquilos, que a gente faz lá, a gente faz olhando, tendo certeza absoluta que aquilo não é nosso. Não é nosso, diretoria, é de nós todos, entendeu? Então essa é a nossa preocupação lá. A gente está aprendendo fazendo, ok? Eu não sou uma pessoa muito articulada na nossa categoria, tem colegas aqui muito mais articulados que eu, mas não me rotule. O que eu sou agora não sou há um minuto depois. Estou sempre buscando melhorar. Certo? Me permite, a DS do Rio está homenageando também a procuradora doutora Miriam Lima, que fez um brilhante trabalho para conseguir colocar em julgamento todos os executores, mandantes, né? Um exemplo mesmo de profissional que enxerga, né, e se comove, e se compromete com o crime. São poucos procuradores que a gente vê assim, tão dedicados a uma causa, e ela realmente colocou toda a competência técnica dela para fazer com que esse crime chegasse ao ponto que chegou até a condenação de todos os envolvidos. Então, uma justa homenagem a ela que a DS vai fazer. Ela estará aqui, eu acho que ela merece as nossas homenagens, porque é uma pessoa que se dedicou mesmo. Fez, apesar de todas as influências
políticas, econômicas, da família Mânica, ela superou tudo isso. Ela foi uma verdadeira investigadora do crime, muito competente, e uma pessoa muito assim, simples, né? Uma pessoa muito interessada. Poucos agentes públicos, né? A gente pode dizer isso assim, com essa tranquilidade. Então, para virar aqui hoje à tarde, acho que merece, pelo menos, a nossa presença, né? Mostrar o quanto somos gratos por ela ter atuado. Então, quer dizer, ela fez o papel dela, né? Como todo mundo deve fazer, mas pessoalmente eu acho que ela foi além, ela se comprometeu mesmo no resultado, tá? Eu acho que ela merece mesmo essa homenagem. Só falar. Alô. Minha colega, a minha fala inicial já foi feita. Nós temos 10 agraciados esse ano, todos eles com um vínculo direto ao caso da chacina de Janaína. Uma dessas pessoas é a nossa nova colega Rosa. E eu tenho certeza absoluta. E o objetivo dela não era ganhar medalha, mas sim levar esse caso ao final e que todos esses poderosos, esses arrogantes, né? Que se arrogam no direito de criar uma republiqueta na região onde eles dominam o poder político, financeiro, intimidador, irem para a cadeia. No Brasil, hoje, nós temos um movimento aí de enquadrar esses poderosos. E nesse caso, nós conseguimos, através do trabalho incansável do SINAIT, protagonizado pela Rosa, pelo Carlos e outros colegas, e eles contrataram advogados caríssimos, o nosso assistente de acusação, os procuradores lá de Belo Horizonte, com a sua competência, com o seu trabalho, conseguiram que eles fossem condenados apenas e variam entre quase 100 anos, né? De 47 anos por delator, 47 anos, intermediário delator, os poderosos lá pegaram quase 100 anos. O trabalho dessa equipe que vai ser homenageada hoje aqui, né? O pessoal da Polícia Civil, policiais federais, o jornalista que foi lá, o Frei que dá um apoio lá às pessoas, Marinalva, que não preciso nem falar, né? A Dama da Liberdade, e a pioneira no combate ao trabalho escravo, o Wagner Moura, pela dedicação dele. Não somos caudatários do Oscar, não. Nós pensamos nele antes de ser indicado para o Oscar. Ele provavelmente vai poder vir, porque está gravando lá na Colômbia. Né? Disse que não pode vir, talvez o padre Ricardo Rezende vai estar aqui conosco. Tá? Então é isso, eu vou passar a palavra para o Carlos, porque a gente tem que encerrar aqui para iniciar os trabalhos da tarde. Pedro, obrigado. Obrigado pelo espaço, com os colegas. Você, quando me perguntou se a gente poderia ter essa conversa, a gente pronto confirmou, porque, é claro, toda oportunidade que a gente puder conversar com os colegas vai ser muito boa, né? E como a gente estava com... Esse vai ser o ano que nós veremos muitas vezes aqui, em razão do ENAVIT. E foi por isso que a gente tinha agenda marcada para hoje e amanhã. E em razão também dessa agenda, se reorganizou o evento da medalha para que também pudesse contar com a nossa presença aqui, que até que, se fosse em outro momento, nós viríamos também, mas é claro que a gente busca racionalizar as coisas, né? E aí o evento da medalha também ficou para hoje. Acabou que, em razão da votação do PLV 25, a gente cancelou a reunião propriamente de toda a comissão organizadora do ENAVIT. Então, eu e a Rosa, logo após, acho que 17 horas, né, o nosso voo de retorno a Brasília, tem vários colegas nossos que já estão lá, agora reunidos, para iniciar o trabalho, que vai ser intenso essa semana, no Senado. E na sequência do ato, daqui os colegas que representarão o Rio de Janeiro também seguem, certamente, ou no mesmo voo, próximo do nosso voo para Brasília. Tá? Então,
Quero parabenizar todo o pessoal da DS do Rio de Janeiro nessa mobilização, na nossa greve, na nossa luta aí, que já vai fazer 1 ano, daqui a pouco tem vela, né, de 1 ano já, aí nessa área dessa negociação que começou em março do ano passado. Mas não só isso, mas por todo o trabalho que vem fazendo, o trabalho de interação e de aproximação com a nossa base, que é o propósito da existência das delegacias sindicais. Eu acho que qualquer um aqui, se parar e avaliar sobre toda a nossa atuação sindical, SINAIT, certamente enxergará no momento de nascimento das delegacias sindicais uma maior aproximação, um maior contato do SINAIT com os colegas. Então, a gente reiteradas vezes tem se visto, né, falando sobre o SINAIT, a DS SINAIT. Isso é o SINAIT na base. Isso é o SINAIT aproximado, é o SINAIT interagindo, algo que a gente precisava evoluir, por isso estamos aqui com esse modelo, acreditando no sucesso e no êxito dele para as nossas lutas, né? A Rosa está aqui comigo, vocês já conhecem muito bem, nossa querida e melhor vice-presidente do mundo. Porque nós fazemos aqui um complemento, né? Um complemento em todos os aspectos. Então, acreditamos no trabalho em conjunto que fazemos, não só nós dois, mas a nossa diretoria e a parceria com as delegacias sindicais. Esse é o momento para nós, eu vou direto ao assunto, que é o que a gente quer agora, né? Nós já estivemos aqui para conversar um pouco sobre as estratégias, a greve, SFIT 0, nada absolutamente de registro eletrônico de ponto para auditor de rua, 30% do ponto para auditor interno, assim considerados da maneira como está nas cartas do Comando Nacional, nada do chefe que vê um ponto eletrônico em branco lá do Cabra lançar código de greve, deixa isso para a administração lançar, mas não para um colega nosso, auditor fiscal do trabalho, lançar. Tudo que a gente está falando de ponto, o colega vai ter que fazer a anotação do ponto aonde? No ponto de greve. Quem que está consolidando isso? A delegacia sindical, junto com o apoio do comando local de mobilização. É preciso ter um só controle de ponto para todo mundo, todo dia tem que vir aqui? Não necessariamente. Cada um pode ter o seu, mas é preciso remeter para a consolidação final da delegacia sindical. É preciso remeter para a consolidação da delegacia sindical o relatório físico, aquele que substitui a informação que seria dada no SFIT. Faz o protocolo, guarda sua via e manda uma cópia para o delegado sindical para que ele possa ter à mão todas as informações referentes ao cumprimento das orientações que o Comando Nacional de Mobilização dá à categoria para fazer a greve. E isso tudo, essa folha de ponto, os documentos físicos dos RIs, dos RAs, né, de quem está fazendo análise de processo, é preciso ter cópia com a delegacia sindical. Para quê? Para que, havendo necessidade de comprovação, não perante a administração, mas perante o Poder Judiciário, que nós estamos cumprindo a manutenção das atividades essenciais naquele montante de 30%, já que assim a nossa categoria aprovou em Assembleia Geral Nacional, nós possamos fazê-lo. Nós vamos provar judicialmente que cumprimos as atividades essenciais. De que maneira? É pegando os relatórios todos que a DS do Rio consolidou, com a DS de Goiás, com a DS de Pernambuco, com a DS de todos os estados, e provar judicialmente que nós estamos conseguindo cumprir o que está previsto lá na decisão judicial, manter as atividades essenciais. Tá? Nós iniciamos o processo de negociação para o estabelecimento do que a administração, negociando com a entidade sindical SINAIT, considera atividade essencial. Essa negociação começou e não terminou. É bom que fique claríssimo. Ela começou e não terminou. É bom também que todos compreendam. Ela demorou muito a começar. E não por conta da nossa atuação. A nossa atuação, eu me refiro à nossa categoria. Porque nós, quando decidimos a partir de 24 de agosto, com uma AGN que nós realizamos em 14 de agosto do ano passado, fazer greve, paralisação por prazo indeterminado, nós, ao final, com o resultado aprovado, a partir de 24 de agosto,
comunicamos na Folha de Pernambuco, Correio Brasiliense, fizemos informação ao Manuel Dias lá atrás, fizemos depois uma reiteração da informação ao novo ministro para que ele iniciasse Folha de São Paulo e Correio Brasiliense, né? Nós fizemos essa divulgação para a sociedade. E então lá atrás nós já iniciamos o que se espera de quem organiza uma greve, a negociação do que é atividade essencial. Como nada falaram, como nada expuseram, a nossa categoria, a organização do nosso movimento, que é feito por quem? É feita por quem? Pelo Comando Nacional de Mobilização. As cartas do Comando Nacional de Mobilização são documentos oficiais. Na hora em que, em juízo, as orientações do nosso movimento forem avaliadas, serão as cartas do Comando Nacional que serão levadas aos autos. E lá está que a categoria, em razão do silêncio da administração, por meses, decidiu que a atividade essencial é de não pagamento de salário. E também decidiu que os auditores considerados pelo movimento organizado pelo CNM em atividade interna cumpririam 30% das suas atividades. Por isso que os analistas estão ali alcançados, cada um fazendo 30% da sua atividade. Por isso que os colegas que estão nas unidades centrais em Brasília estão fazendo 30% de suas atividades, como é o caso dos colegas da Corregedoria, que também estão na nossa greve, também estão participando ativamente da nossa greve. Então, eu fiz esse panorama geral para trazer aqui as questões que dão corpo e vida, né, a rotina da nossa greve. É isso que nós estamos fazendo e foi isso que nós conseguimos utilizar para chegar ao resultado que a gente chegou na votação do PLV 25 recentemente na Câmara. Olha, contra todos os prognósticos, mais uma vez, porque isso também já era assim, uma avaliação pessimista, não é, Rosa? Dentro da comissão mista, quando nós não tínhamos o apoio do governo, o relator que ficou fazendo esse trabalho dentro da comissão foi o senador Donizete, do PT do Tocantins. Desde o princípio, o senador ele se convenceu pelo bom senso e pela concretude da razoabilidade do nosso pleito. Então ele já se mostrou convencido que o nosso pleito, que lá atrás, a gente não pode esquecer isso, o nosso pleito na discussão da NB 696 era a criação da Auditoria Fiscal da União, com duas especialidades, especialidade Receita e Trabalho. E aí vieram as lapadas que a gente já até esperava do governo, especialmente Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, e aí se juntaram a eles, né, alguns representantes do planejamento, como por exemplo, se juntou o especialista em questões de carreira, que era o Genildo Lins à época, não é nem mais hoje, não é mais ele, era da SEGEP, que era a Secretaria de Gestão Pública. Quando se falava e quando se fala em carreira, essa secretaria ela é ouvida como a secretaria técnica, e ele se juntou à Receita para dizer que era contra, alegando até inconstitucionalidade da nossa proposta. Nós lutamos contra tudo isso, construímos e apresentamos dentro da comissão um parecer que avaliava a constitucionalidade do nosso pleito e outros pareceres de ordem técnica para provar a sustentação técnica da nossa proposta. Ela avançou com todo esse ambiente, digamos assim, de hostilidade do governo dentro da comissão. Nós conseguimos, num processo de convencimento dos parlamentares que integravam a comissão, e aí nós somos nós, auditores fiscais do trabalho, com a compreensão de que cada um tem um papel importante a desenvolver nessas lutas. E isso aconteceu, o pessoal nas bases agendaram audiências com os deputados, com os líderes, e nós conseguimos o inimaginável, que era compor um acordo dentro da comissão mista, que contou, claro, com o brilhante empenho do nosso colega, auditor fiscal do trabalho, Lelo, do PMDB do Espírito Santo, e também de um contato já consolidado de apoio parlamentar, realizado pelos colegas de Goiás, com o deputado Pedro Chaves, também do PMDB, né? Porque o PMDB agora ele é, de fato, um dos partidos mais estratégicos quando a gente quer fazer algum confronto com o governo.
tendo o apoio do PMDB, a gente deu assim, mais da metade da caminhada, né? E nós conseguimos isso, e acredito que isso tenha sido o maior peso para a gente ter conseguido a vitória de aprovar o texto do PLV 25 na comissão mista. Claro que tudo isso foi articulado dentro do partido por uma interlocução que estabelecemos com dois parlamentares importantes, o Lelo, nosso colega auditor, e o Pedro Chaves, que convenceram e conseguiram o compromisso do então e atual líder Pisciani, né, que era aqui do Rio, né? Pisciani. Então, ele apoiou, nós conseguimos, com um apoio que naquele momento era até não esperado, que foi o apoio do Pimentel, que é senador do PT pelo Ceará e é o grande homem de confiança e articulador que fala em nome do governo no Congresso. Todas as medidas provisórias que passam lá pelo Congresso, caminhadas pelo Executivo, tem o dedo do Pimentel. Então ele está sempre envolvido. Ele é sempre presidente, vice-presidente, alguma coisa nas comissões mistas, e independente do cargo que ele ocupar nas comissões mistas, tem que passar pela concordância dele na construção do acordo. E ele é o interlocutor do governo no Congresso Nacional, né? E ele fez isso. Ele compôs o acordo para colocar e deixar no PLV 25 o texto dos artigos 14, 15 e 16, juntamente com o Lelo, com a bancada do PMDB. Mas a gente saiu lá com as etapas ainda a vencer. Vencemos aquela primeira, os auditores da Receita não acreditavam que a gente conseguiria vencer dentro da comissão mista, vencemos. Saímos dela para então a luta na Câmara, que também não foi fácil. Olha, os auditores fiscais da Receita, eles conseguiram fazer um bom uso institucional, eu diria, para defender a manutenção da fiscalização dos regimes próprios da forma como está. A SPPS, que é a secretaria lá desses regimes, que hoje funciona no braço da Previdência dentro do MTPS, assinou uma nota técnica de 30 laudas, e onde eles, claro, assim, descascavam a incompetência técnica nossa para fazer aquela fiscalização. Mas não só nossa, também da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Eles atacaram a CIT e atacaram o auditor fiscal do trabalho nas questões de competência técnica, de falta de conhecimento na avaliação deles para nós realizarmos o trabalho. Coisa muito parecida que fizeram na época do FGTS, que também alegavam de todas as formas injustas e maldosas a falta de preparo da auditoria do trabalho, fiscal do trabalho, para realizar aquela fiscalização. E agora repetiram a dose. Essa nota técnica da SPPS circulou pelo Congresso e foi elemento difícil para nós superarmos no diálogo de convencimento dos parlamentares, lideranças especialmente. Porque é trabalho, é papel das lideranças. A primeira coisa que a liderança faz quando chega uma demanda é como é que fala o governo, as áreas técnicas do governo. Então tudo que tem de documentos técnicos do governo vão à mesa. E eles olham para aquilo lá e vão decidir se vão encarar ou não alguma briga política com o governo, né? Tudo bem que o governo está numa situação meio complicada, né, agora no Congresso. Talvez isso tenha nos ajudado, certamente. Mas é assim que funciona. Eles, quando vão enfrentar uma briga, eles querem primeiro saber quais resistências terão. Quem são as pessoas por trás dessas resistências. E a depender de quem seja, eles não vão enfrentar nenhuma briga, né? Mas isso foi um problema para nós. E nós descobrimos o teor dessa nota na articulação dos gabinetes. Nós pegamos cópia dessa nota técnica, foi nessa circulada que a gente deu por todas as lideranças, todos os partidos, alguns parlamentares influentes que mesmo não ocupando liderança influenciam outros parlamentares. E aí tivemos então a real noção de que nós estávamos numa briga assim, injusta até, né? Uma briga desproporcional, porque era a Receita Federal dizendo lá para os parlamentares não votar contra nós, era o Ministério da Fazenda dizendo isso, era uma parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social dizendo de forma muito contundente. Aí imaginem, uma liderança partidária recebe de uma secretaria especializada em Previdência uma nota técnica dizendo que aquela mudança significará
prejuízo incalculável para a garantia do direito daqueles servidores públicos. É muito forte isso. É muito forte, porque o parlamentar, às vezes, ele é absolutamente leigo daquela matéria. Ele vai mesmo olhar para o que tecnicamente falam os especialistas. E naquele momento, nós só conhecemos a posição técnica contra nós. Contra nós. Mas enfrentamos aquela posição técnica porque o nosso pedido, ele é de um bom senso, a gente quase toca o bom senso, tão concreto que ele é, quando a gente se refere aos argumentos dos auditores fiscais da Receita. Mas o que nos deixou muito indignado foi nos sentirmos muito sozinhos institucionalmente, e não foi apenas um sentimento, não, foi verdade, a gente estava só mesmo. Como em muitas ocasiões a nossa categoria se viu só dentro do Congresso Nacional. E isso aconteceu há muito pouco tempo atrás, quando a gente lutou para a indenização de fronteira. Nós fomos sozinhos, não tivemos o apoio do nosso Ministério, da nossa Secretaria, do Ministério do Trabalho, pelo Ministro. Não tivemos, nós fizemos a coisa exatamente como a gente está fazendo agora, e conseguimos, e vencemos. E agora a nossa expectativa é essa também. Nós saímos da Câmara com uma vitória que para nós foi histórica. Eu estava lá dentro da Câmara, Daniel também estava lá dentro. Olha, eu tenho certeza que quem já acompanhou uma votação assim, relata isso, porque é tão emocionante que você se arrepia assim, sabe? Na hora que está votando e você não está acreditando. Ganhamos! Ganhamos! Não, mas espera até ele terminar tudo, para não mudar nada, né? No meio do caminho. Mas é isso mesmo, sabe? A gente conseguiu voto até dentro do plenário, né? E quando veio lá a decisão que a votação não seria nominal, aí que nós comemoramos. Porque nessa hora, e vocês, quem acompanhou a votação, deve ter visto isso, foram pouquíssimas, quase nenhuma, as manifestações contra o nosso pedido. Sabe? Quando a votação é nominal, aí a situação fica um pouco mais complicada, porque tem parlamentares que fazem compromisso com o outro lado e que na hora lá não cumprem o compromisso. E votação nominal expõe demais o parlamentar. E a nossa votação dos artigos 14, 15 e 16 não foi nominal, foi simbólica, né? Dos destaques, né? Os destaques 5, 7 e 8. Quem apresentou os destaques foram os partidos DEM, né, e o PP. Nós, é claro, fizemos um belo trabalho. Teve uma coisa interessante que aconteceu. O líder do DEM agora, ele é um deputado do Amazonas, é Palderney, eu acho o nome dele, né? Palderney Avelino, né? Ele agora é o líder. Só que o líder anterior era um pernambucano, né? Bem poupudo ele, Mendonça Filho. Só fazia malhar o governo pesadamente, né? Aí nós fomos lá conversar com o líder atual, né? Com uma colega do Amazonas, a França Meire, que é a nossa diretora, estava do lado, até o conhece. E fomos para o enfrentamento do convencimento, né? E aí, todas as questões de ordem técnica ele não conseguiu enfrentar, e ele se amarrou em uma que era a questão do vício de origem. Não, mas aí tem que ver isso. Aí até mesmo a assessoria jurídica dele, também convencida por nós, relativizou essa perspectiva, porque teve a participação do governo na construção do acordo desse texto, que foi o Pimentel, o senador Pimentel. E então ele ficou um tanto, né, assim, coagido a ter que reconhecer que os argumentos deles foram derrubados. Aí ele usou um que poderia, na cabeça dele, né, ser mantido. Ele disse, olha, isso aqui eu não posso mudar mais, porque foi um compromisso do outro líder. O outro líder era o de Pernambuco, Mendonça Filho. Aí, por obra de Deus, quando a gente sai da sala do Cabra, quem que eu encontro no corredor lá? O Mendonça Filho, o líder anterior. Aí fui lá conversar com ele, dizer que em nome da bancada pernambucana a gente reiterava o pedido que ele já havia dito, que nos apoiaria se isso caminhasse como a gente havia pedido na comissão mista. Na comissão mista, o Mendonça Filho havia dito que não tinha consenso, não tinha acordo com aquele assunto, mas que, se a comissão mista aprovasse, ele apoiaria. E aí eu fui conversar com ele, afastei lá algumas coisas que ele tinha de ideia contrária, e aí ele pegou e disse o quê? Disse, não, olha, mas esse foi um compromisso firmado pelo líder novo. Eu disse, foi, deputado, mas olha, eu conto com o seu poder de convencimento, porque eu estou trazendo aqui para o senhor
Isso são questões, deputado, corporativistas. É uma briguinha que os auditores da Receita estão fazendo agora para algo que eles nunca deram valor. Porque, olha, pense junto comigo aqui. Por que eles não levaram isso para lá quando a Receita levou as contribuições do RGPS? Aí ele ficou assim pensando assim. Pois sabe por que eles não levaram? Porque não tem caixa para isso, deputado. Eles só levaram o que dá caixa. Porque o dinheiro arrecadado com essa fiscalização é caixa de Estado e município. Então eles deixaram lá. Aí agora que nós estamos fazendo um pleito justo, porque a reforma não pode ficar pela metade, junta trabalho e previdência e a fiscalização continua feita um pedaço por nós e outro pedaço por um alienígena. Aí ele ficou assim, olha, eu não vou prometer nada, mas eu vou conversar. E aí o DEM liberou o voto na votação, né? Então, isso compõe a dificuldade mesmo, sabe? Esse negócio de ficar jogando para lá ou para cá. E a gente consegue cercar o processo, né? As pessoas, porque nesse momento são os nomes mesmo, as pessoas. E a gente vai atrás de quem tem contato, né, com aquele parlamentar. Porque não adianta você chegar lá simplesmente com o nome da instituição que representa. É importante também trazer uma relação anterior com aquele parlamentar na base para que a gente encurte o processo de convencimento, né? E aí nós saímos com aquela grande vitória que não foi pequena. Olha, aquela vitória representa a força que temos, para quem duvida dela, ou para quem ainda sabe a feita de São Miguel, que tem, né, que quer ver para crer, pois então está aí, veja. Né? Porque nós lutamos, não foi só contra o governo, não. Nós estivemos agora, nesse momento, em razão da ruptura da campanha salarial conjunta, de lados opostos. Sinait, de um lado. Do outro lado, 3 entidades que representam os auditores da Receita e ajudadas por todo o governo. Sindicato Nacional, a FIP, o Unafisco Nacional, o Unafisco Associação Nacional. Essas 3 entidades. E nós vencemos. Nós estávamos lá dentro do plenário, eles também lá dentro do plenário, fazendo o trabalho oposto, contrário, com uma nota técnica na mão, que nós não tínhamos uma nota técnica para defender o pleito institucionalmente, não tínhamos, né? Inclusive quando nós tivemos acesso à nota técnica, a Rosa até disse, vamos levar essa nota imediatamente para o Paulo, não foi, Rosa? E aí nós entregamos para o Paulo. A partir deste momento foi que a nota técnica, que tem data 17/11, apareceu. Eu estou dizendo isso porque foi assim que aconteceu. Se nós tivéssemos uma nota técnica da CIT na mão, vocês acham que a gente iria conversar com as lideranças sem esse documento da instituição? Claro que não. É óbvio que a gente não seria tolo de desperdiçar uma bala dessa, a nota técnica institucional, para apoiar o nosso pleito. Mas a gente chegava lá, era sozinho, para enfrentar um pleito que tinha uma posição contrária do governo, institucional, e algumas consolidações já garantidas até pela Casa Civil, né? Alguém aqui deve ter visto que os auditores da Receita fizeram um trabalho forte na Casa Civil, para, claro, garantir o apoio da liderança do governo. E a liderança do governo, o que é que fez na votação? Liberou o voto. A bancada do PT, o que é que fez na votação? Votou sim, votou conosco. Quer dizer, nós realmente fizemos um belíssimo trabalho e acreditando, claro, nas razões de bom senso do pleito, né? Alguns até perguntam, e a gente esqueceu o RGPS? Claro que não. Claro que não. Ninguém esqueceu nenhum detalhe da nossa luta. Agora, ninguém também é tolo de fazer uma luta de trás para frente. A gente vai caminhando nela. Nós começamos isso com a Auditoria Fiscal da União, dentro da comissão. Não foi aprovado no texto da comissão. Nós temos que dar passos firmes. O que é que foi aprovado no texto da comissão? PLV 25, que é o regime de servidor público. E aí a gente tem sinalização do ministro, né? O ministro tem sinalizado que não concorda. Agora, recentemente, os colegas no Rio Grande do Sul tiveram um diálogo com ele e ele até ficou um tanto balançado, mas ainda na posição de que não concorda com o PLV 25, mas ficou um pouco balançado com o argumento de que isso serviria de fôlego e gás para a gente avançar na direção aí do regime do RGPS. Mas ele continua insistindo que é contra, que é o estratégico da nossa categoria. Olhem só,
É um erro estratégico você estar impedindo isso. Vocês têm que estar pedindo o RGPS. Ministro, onde é que o senhor está, né? Qual é o planeta que o senhor está? Porque na discussão da MP 696 nós fizemos isso. Nós deixamos claro isso. Aliás, o ministro vem repetindo essa história aí do RGPS em quantas oportunidades? Muitas delas. Perguntem aí, o que é que ele fez para o RGPS ser nosso? Nada. Nada foi o que ele fez. Então essa conversa de que eu sou simpático, faça alguma coisa, meu amigo, se mexa, porque a nossa categoria está em greve. Ela não está fazendo alguma coisa não, ela está em greve por todas as razões que já foram expostas ao longo de todos esses mais de 10 anos que a gente vem só levando lapada, sendo sucateado de todas as maneiras, desprestigiado de todas as formas. Nós estamos em greve. E uma das razões dela é essa desvalorização crescente que a gente vem sofrendo. Aí chega ele agora, menos de um ano de casa, tem a oportunidade de entregar e de garantir apoio a um pleito que para nós significa um grande passo de valorização. E aí ele vem e diz que é contra. Pelo amor de Deus, né? Erro estratégico, me desculpe ele, se me ouvir falar, espero que ele ouça, é dele. De não compreender que tem uma oportunidade na mão que outro ministro não teve nesse tempo recente de casa. E ele acaba de chegar e tem a providência de poder dizer que colaborou para o fortalecimento da fiscalização do trabalho. Porque na visão superficial que tem do tema, ele acha que fiscalizar a prefeitura, a visão resumida e tendenciosa é essa: eu vou tirar um auditor de uma empresa para colocar dentro de uma prefeitura. Mesmo a gente já tendo dito aí 1000 vezes que a gente fiscaliza a prefeitura. Nós fiscalizamos e há muito tempo. E já demonstramos que esse trabalho é realizado de uma forma exitosa. E ele pode ser agora potencializado, porque lá não estaríamos apenas fiscalizando as questões de quem não tem relação estatutária com o município, com o Estado, mas também as questões previdenciárias de quem lá está. Quer dizer, ele não enxerga a questão da economicidade, da eficiência da atuação do Estado, para apenas se colocar contra, porque na visão que tem, ele vai tirar o auditor de dentro de uma empresa para colocar dentro de uma prefeitura, né? Então, nós estamos agora num momento muito delicado para dentro da nossa casa, porque para fora nós já fizemos uma exposição que demonstrou o poder de convencimento que tem pelos fatos e argumentos que a gente usa. Agora a gente está no Senado. Ontem a MP foi enviada da Câmara para o Senado. E protocolarmente funciona assim: sai de uma casa, aí é remetida para outra, aí ela tem que ser lida. Quando ela é lida pela casa que recebe, aí começa a trancar a pauta, né? Porque essa MP ela vai decair por decurso, né, do prazo dela, faz aí 120 dias, acho que ali por volta do 13 de março. 13 ou 11 de março, né? Ali, no máximo aí nos primeiros 10 dias de março, isso vai acontecer. Então, como ela foi enviada ontem, deve ser lida hoje. Se ela for lida hoje, já entra trancando pauta no Senado a partir de amanhã. Então ela obrigatoriamente vai para a ordem do dia, para votar, né? E aí, nesse momento, a gente tem que estar já com todos os apoios construídos, que foi o que nós estamos fazendo desde que saímos vitoriosos da Câmara, né? Agora a gente diminui o tamanho do problema, né? De 513, né? 513 para 81, né? 513 deputados, 81 senadores. E as lideranças que a gente visita, os deputados, os senadores, na pessoa dos gabinetes dele e também das lideranças que eles ocupam. Então a gente tem aí uns 100 gabinetes para visitar, né? E estamos fazendo isso desde o final da semana agora. No sábado nós conseguimos reunir com o relator do PLV 25 no Senado, que é o Donizete, reiterando assim o apoio. Ele reiterou o apoio, mas deixou claro mais uma vez que se ele receber ordem do governo para ser contrário, ele vota com o governo. Ele fez isso lá dentro da comissão mista. Ele é simpático ao nosso pleito, compreendia, concordava, mas não ia fazer nada contra o governo. Ele é governista até debaixo d'água. Não mexe uma linhazinha assim sem que o governo concorde. E assim ele fez. Nós vencemos ele
dentro da comissão mista no voto dos membros para aprovar o texto do PLV 25. E aí agora a gente vai para o Senado, mais uma vez ele repetiu a mesma fala, mas essa posição dele é uma posição importante para nós, porque ele concorda com o nosso pleito. Mesmo ele sendo governista, ele não faz daqueles discursos acalorados contra. Ele deixa a decisão para o plenário. E ele vai se render à decisão do plenário da forma como teve que se render à decisão da comissão mista. Então, para nós, se ele é um senador governista até debaixo d'água, adotar uma posição de respeitar os colegas sem tentar influenciá-los, do contrário, porque ele agiu desse jeito na comissão. Ele disse para nós que ia seguir o governo, mas ele não fez processo de convencimento para derrubar o nosso pleito. Ele deixou a coisa acontecer. E a expectativa que nós temos no plenário do Senado é essa, em relação a ele. E claro, estamos aí com todos os nossos colegas, de todas as formas, buscando os apoios que a gente precisa. E a nossa greve, nesse momento, é o nosso instrumento mais forte de pressionar o Miguel Rosseto para que ele nos apoie nessa votação, para que ele impeça eventual veto presidencial, caso a matéria saia de lá do Senado, como a gente espera que ela vai sair com a manutenção dos textos. Os artigos agora não são mais 14, 15 e 16, tá? São 12, 13 e 14. É a MP 696A. Ela segue assim lá pro Senado. Não é mais o 14, 15 e 16, são os artigos 12, 13 e 14. E é claro que no nosso trabalho ao longo desta semana, e talvez ao longo da semana seguinte, com um grupo maior de colegas em Brasília, é para a gente fazer essa pressão para que consigamos aí a aprovação. Acontecerá também amanhã e quinta em Brasília uma reunião com todos os superintendentes. Pedimos a todos, por meio das delegacias sindicais, para fazerem uma reunião prévia com os superintendentes, que devem estar se deslocando ao longo do dia de hoje para Brasília, para que eles levassem o que é que os auditores estão pleiteando na base. Então nós temos o compromisso de vários superintendentes, até porque tem alguns que são auditores fiscais do trabalho, para levar também para essa reunião de superintendentes o pleito, pressionando também o ministro Miguel Rosseto nesse espaço. Aliás, ele tem sofrido pressão, Onde ele pisa, ele tem sido pressionado para que dê respostas que a gente espera. A resposta que a gente espera não é simplesmente dizer: eu garanto que vocês terão o mesmo tratamento dos auditores da Receita. Porque não é demais lembrar que isso que ele está dizendo que garante, nós já conquistamos desde quando, Rosa? Agosto de 99. Desde agosto de 99. Então não é nada fenomenal o que ele está dizendo, não. Na verdade, ele está apenas mantendo o que existe. Porque ele diz isso como uma saída ao pleito. A gente está pedindo isso, ministro. Não, olha, eu garanto que vocês terão o mesmo tratamento dos auditores da Receita. Ele só esquece de reconhecer que, na verdade, nós conquistamos esse respeito e esse pé de igualdade com os auditores da Receita por tudo que fazemos, inclusive pela fiscalização tributária que realizamos. Não é simplesmente uma posição que ele agora está trazendo, que é suficiente na nossa avaliação para garantir a valorização da nossa categoria. Nós fomos contra a fusão trabalho e previdência, mas já agora que ela aconteceu, o governo tem algumas pendências com a nossa categoria e precisa resolvê-las agora, porque a gente vai passar 4 anos. 4 anos, é a expectativa, é um acordo de 4 anos. 4 anos sem poder enfrentar discussões dessa monta. Não vamos deixar passar essa oportunidade não, porque nós já passamos quase 10 do Luiz Marinho até agora para voltar à mesa e discutir a nossa carreira com o governo, para ouvir do ministro que é contra, que acha um erro estratégico, pelo amor de Deus. E nós temos que transformar essa avaliação de indignação no endurecimento da nossa greve, porque esta semana saiu foi ontem, acho que saiu a comunicação da convocação do Sindifisco para reunir com o planejamento. A reunião deles é dia 29. Ontem o ministro,
não o ministro, mas acho que foi a equipe do Paulo Sérgio e o Feijó, reuniram lá no planejamento. Ele ainda não nos deu notícias dessa reunião, né? A expectativa é claro, né? Eu tive uma conversa com o Paulo Sérgio ontem cedo e me estendi mais uma vez no que é importante a nossa pauta remuneratória e não remuneratória ser defendido na construção aí com o planejamento pelo MTPS, né? Deixei claro, né, todos os nossos pontos, e agora queremos essa resposta e sabemos que ela só virá o mais próximo possível de tudo que a gente quer se a administração se sentir pressionada como está. Porque a Secretaria de Inspeção do Trabalho, meus amigos, só soltou aquela notinha que Paulo Sérgio soltou depois de muito cacete levar. Né? Porque quem tem levado porrada é ele, né, ultimamente. E não é à toa, não. Porque essa notinha ele já podia ter solto há muito tempo. Ele já podia ter declarado que estava fazendo um trabalho ao nosso lado há muito tempo. E não só declarado, ele já podia ter demonstrado pelos atos da Secretaria de Inspeção do Trabalho que está fazendo isso, né? Mas nesse momento em que a gente está em greve, que a gente está indignado, inclusive com uma posição reticente do ministro aí contra algo que para nós é uma das nossas maiores conquistas, pelo menos dos últimos 10 anos, que é o PLV 25, a gente tem dentro da nossa casa esse problema. Então, eu tenho certeza que todo mundo está avaliando que é a greve que tem a condição de fazer com que a administração do MTPS mude sua posição. Logo, não é daqui a uma semana, 2 semanas, não. O ministro Rosseto nos convocou para uma reunião, dia 1. Olha só, nós estamos essa semana toda. Nós pedimos essa reunião já tem quase 4 semanas para tratar da nossa pauta, a nossa preocupação com a pauta remuneratória, mas não só ela, a não remuneratória. Porque a não remuneratória não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V de lá da Receita, não. A não remuneratória é nossa, é só nossa. Nós estamos discutindo coisas na não remuneratória que a Receita não sabe porque não tem nada a ver com ela. Então, quando o ministro diz, não, eu garanto que sair para a Receita, sair para vocês, ele está esquecendo uma parte que talvez seja a mais valiosa dessa negociação, que é a não remuneratória. É o avanço de prerrogativas, o avanço de garantias, o avanço de competências. E nós não vamos deixar isso parado, a gente tem que endurecer como a gente está fazendo. Agora em Brasília nós vamos fazer pressão, nós estamos com todos os delegados sindicais lá, todos os diretores, deve ter um grupo de 60 pessoas contando com os colegas do DF, para fazer essa pressão, e eles sentirão essa pressão ao longo desta semana e ao longo da próxima, se for necessário, porque dia 29 os auditores da Receita estarão sentados para receber a proposta. Não deverá demorar muito para a nossa vir. E ela, nesse momento, especialmente agora que se apresentou esse horizonte aí de tempo para a proposta nossa chegar, nós temos que mostrar a coesão e a disposição da nossa greve ir para o tempo que for necessário. Ele não disse aqui no Rio de Janeiro, o ministro, que resolveria até quando o nosso problema? As Olimpíadas, não foi? As Olimpíadas é o quê? Em agosto, né? Pois bem, nós vamos até agosto em greve, se for preciso, mas ele precisa responder com atos de valorização para a nossa categoria e não de passos atrás, né? Eu vou passar um pouco aqui para a minha amiga Rosa, enquanto eu tomo uma aguinha. Tá? Obrigado. Bom dia. Voltando aqui um pouco na questão do PLV, quando o Carlos falou desse trabalho todo que está sendo feito lá no Senado, essa semana e na próxima, nós também já estamos trabalhando a questão da sanção presidencial, porque pode vir um veto, pode vir um veto. Aliás, é quase certo que venha. Uma vez que o governo não está de acordo, se o ministro Rosseto, que é o ministro da pasta, está dizendo aí aos 4 ventos que é contra, e ele está sofrendo pressão da área previdenciária lá de dentro do ministério, o Gabas, que
defende os auditores da Receita, que devem continuar, tanto que soltaram uma nota, né? Soltaram uma nota institucional nos desqualificando. Quando eu fiz aquele gesto, era assim, descendo o malho, como se nós fôssemos as figuras mais incompetentes dessa república, como se nós não dessemos conta de somar 2 mais 2 para poder fiscalizar os regimes próprios de previdência. Ora, vocês se lembram, muitos aqui, não todos, que tem muita gente nova aqui, graças a Deus, mas muitos aí da minha época, que entrei em 85, a gente se lembra quando nós tomamos o FGTS deles, dos auditores da Previdência, porque nós tomamos na época, em 89. Eles não faziam o serviço deles, nós fomos lá e tomamos para nós o FGTS. E eles não nos ensinaram, não. A gente sequer conhecia essa legislação do FGTS. E nós fomos atrás, fizemos os nossos próprios grupos de trabalho, os nossos grupos de estudo de auditores, enfrentamos toda a legislação, toda a doutrina sobre o FGTS e formamos os nossos métodos de fiscalização do FGTS. E o FGTS passou a ser arrecadado de forma recordista a partir daí. Todo ano bateu recorde na arrecadação, todo ano. O pessoal do Conselho Curador do FGTS, em muitas ocasiões que os colegas traziam, Rosa, olha aí, vão tirar o FGTS das nossas mãos. Vão nada. Vocês precisam assistir uma reunião do Conselho Curador. Eles botam uma maior fé nos auditores fiscais do trabalho. Sabe por quê? Porque quando nós assumimos o FGTS, nós nunca mais deixamos a peteca cair, a não ser na greve em 2008, que o próprio Carlos Duque, que era ministro, deu declaração pública de que o FGTS tinha caído a arrecadação porque os auditores estavam em greve. E agora? Porque agora, meus amigos, a gente precisa derrubar também a arrecadação do FGTS. Os auditores da Receita derrubaram violentamente a arrecadação deles. Violentamente. Eles não têm liminar para isso, não. Mas eles não estão lançando, simplesmente, eles não estão lançando. E aí, com isso, o governo está apavorado. O Sérgio Mendonça disse nessa reunião que nós estivemos lá, ele falou assim, olha, ele não disse assim exatamente com essas palavras, né, Carlos, que ele seria delicado, mas ele disse que só estávamos recebendo porque nós estamos juntos na mesma lei, na mesma tabela, com a Receita, e o governo está apavorado com a queda da arrecadação da Receita, por conta da mobilização dos auditores da Receita. Então, a gente tem que deixar eles um pouco mais apavorados com a queda na arrecadação do FGTS. Estava até conversando um pouco antes aqui com o João Estevam, justamente sobre esse assunto. Nós precisamos derrubar a arrecadação do FGTS. Porque, olha, eu sei que os colegas fazem um trabalho belíssimo na inclusão de deficiente, na inclusão de aprendiz. É um trabalho belíssimo, que eu duvido que tenha similar em outro lugar no mundo, feito com a competência, diante de tanta dificuldade que os nossos colegas aqui fazem. Só que o governo, me desculpem, não está nem aí, não está nem aí para a área social. E a gente colocando tudo isso, e o resgate da dignidade dos trabalhadores escravizados, eles acham muito bonito para mostrar, para jogar para a plateia, para aparecer na grande mídia, mas não estão nem aí. Se estivessem mesmo preocupados, nós não teríamos hoje só 4 equipes do Grupo Móvel Nacional, nós não teríamos esse desmonte total na área. Não estão preocupados. O que preocupa o governo é isso. O Sérgio Mendonça disse para nós, nós vivemos um sistema capitalista. Qualquer lugar do mundo, especialmente num país capitalista, receita é receita, né?
Ele fala assim, na cara da gente. Não faz questão de esconder, não. Então, nós temos que derrubar todas as metas, até porque essas metas são impraticáveis mesmo. Vocês não acham? Hein? Impraticáveis essas metas. Não vamos fazer de conta nem agradar ninguém que nós vamos dar conta de um dia atingir essas metas aí que parece que foram feitas mesmo para ninguém atingir. Esse Plan City mesmo, ninguém consegue atingir aquela meta do Plan City. Com esse número de auditores que nós temos, não tem nem perspectiva de concurso. Olha, isso é uma lástima dizer, meus amigos, mas não tem nenhuma perspectiva de concurso. Quer dizer, que valorização é essa que estão dando para a área social? Nenhuma, infelizmente. Então, a gente tem que mostrar para eles a nossa indignação mesmo. Eu achei que a contribuição do Rio de Janeiro foi muito importante nesse último relatório do SFID. Muito importante. Mas nós voltamos aqui porque nós queremos mais do Rio de Janeiro. Porque é o segundo maior estado em número de auditores. Né? Uma capacidade técnica aqui invejável, os colegas aqui. Nós queremos o engajamento de todos aqui. Queremos, quando a gente for sentar na mesa, que agora vai ser março, que nós vamos sentar na mesa com o Sérgio Mendonça. Quando ele for nos entregar a proposta, imagino até que não tenha grande coisa não, essa proposta. Mas a gente quer sentar e mostrar para ele um SFIT zero. O SFIT zero é o sinônimo da nossa indignação. Porque tudo tem limite. Nós já chegamos ao nosso limite, gente. O que mais que a gente espera? Se a gente não se revoltar contra isso. O que mais? Vocês acham que eles vão olhar para as nossas lindas caras e vão, ai, que povo bacana, povo tão trabalhador, competente? Não, vamos dar isso para eles. Vão nada. Olha, incompreensível a posição do Rosseto. Quer dizer, não é incompreensível de tudo porque ele está trabalhando o jogo político. Ele somou dois ministérios complexos, que é trabalho e previdência, e a ala todinha da previdência lá dentro do ministério é contra a nossa proposta. Ele quer atender o Gabas. Eles estão lá vivendo uma verdadeira guerra interna, Gabas, Feijó e Rosseto. São inclusive de linhas diferentes dentro do próprio PT. Então essa briga deles, interna, está respingando em nós. Então nós temos que fazer a nossa, incomodá-los muito mais do que essa briguinha interna deles. Ele tem que dar uma banana para o Gabas e dizer, eu que sou ministro, e essa competência é do ministério, então ela vai ficar com os servidores da casa. Porque não é competência dos auditores da Receita. Ela foi delegada para eles pela falta de um grupo de auditores para fazer isso lá. Agora não existe mais, temos nós. E não tenham medo. Eu não vou dar conta de fiscalizar esses regimes próprios de previdência, que nada, a gente dá conta de muito mais do que isso. Nós não demos conta de enfrentar o FGTS e assumi-lo, com a competência que eles deviam ter feito e não fizeram. Eles entregaram para nós, os auditores da Previdência, uns pacotes assim de processos, quando entregaram o FGTS, tudo mal feito, irrecuperável aquele monte de processo que eles fizeram, de tão mal feito, incompetentes mesmo. Eles fizeram o mesmo com os regimes próprios. Lá quando criaram a tal da Receita, Super Receita, que não nos deixaram ir, que não era o momento e tal, eles abandonaram os regimes próprios de previdência.
na própria lei que criou a Receita, eles ficaram de resolver o problema, colocando lá 385 auditores da Receita para ficar lá no Ministério da Previdência, fiscalizando os regimes próprios de previdência. Sabe quantos tem lá? 52 auditores. E 52 auditores não dão conta, ou seja, isso não está sendo fiscalizado coisa nenhuma. E agora, então, tomaram as dores. Não, isso é nosso. Sabe por que isso é nosso? É porque isso empodera quem está com a competência. E isso agora é nosso. Vocês todos aqui não são mais só auditores fiscais do trabalho, não. Como é que é o nosso nome agora? Auditor fiscal do trabalho e regimes previdenciários dos servidores públicos. Olha o tamanho do nosso nome. Estão pensando o quê? E nós vamos mais. Trabalho até de decorar. Assim. Deixa eu dizer só uma coisinha. A super receita, para esses auditores da Receita que continuam fiscalizando lá no trabalho, não existe. Porque eles sequer deixaram, por um dia sequer, o órgão Previdência. Então, esses 52 são colegas que nunca pisaram no Ministério da Fazenda, na Secretaria da Receita. Aí você entende a falta de bom senso dessa medida. E quando a gente diz isso, aí choca. Sabe? Muitos parlamentares foram convencidos com isso. E são pessoas que estão lá nos seus nichos, e aí fica a Anfip, que os representava antigamente, que eram auditores da Previdência, né, defendendo, o Sindifisco defendendo, tal, que isso é deles, que eles estão há 15 anos, parece, fiscalizando isso. 15 anos. Tem mais de 2.500... São 2.020 e 1.500 irregulares. 1.500 planos desses estão irregulares. E com 52 lotados lá para fazer isso. Gente, isso está largado, abandonado, entenderam? É só para eles baterem no peito assim, dizer, isso é competência nossa. Sabe por quê? Porque isso dá poder. Só que nós vamos ocupar o espaço que eles não estão ocupando. Vocês já viram essa história, esse ditado? O espaço é seu, você não ocupa, chega outro e ocupa. Foi o que nós fizemos com o FGTS, que eles também não fiscalizaram. Esse espaço é nosso porque ele é do Ministério da Previdência, não é do Ministério da Fazenda, não é competência da Receita. O Ministério agora é Trabalho e Previdência. Nos impuseram isso, não fomos nós quem escolhemos, foi? Agora é nosso. Já que nos puseram isso, então vamos empoderar o Ministério que nós estamos. E nós é quem vamos assumir essa competência para nós. Quando a gente fala isso, todo mundo fica assim, pasmo. Não, mas é claro, é lógico, só pode ser assim mesmo. E aí vem a conversa fiada do Rosseto de dizer que não, que vai tirar um auditor que podia estar fiscalizando uma empresa para poder fiscalizar uma prefeitura. O nosso colega Roberto Miguel disse muito bem, quer dizer que os trabalhadores da prefeitura não merecem a proteção do Estado? E ele ficou até meio... Então, olha, nós não fiscalizamos a FGTS, o João estava contando aqui do colega que está levantando a prefeitura de Paracambi, levantando o FGTS dela lá, né? Olha, os nossos colegas que estão aí, se debruçaram, estudaram, desculpe, e que fiscalizam e levantam o FGTS de prefeitura, levanta essa previdência de servidor aí com o pé nas costas. Então, eu queria dizer assim, que a gente está esperando esse veto. Nossa, eu dei uma volta aí para falar, porque para nós aqui, vocês do Rio, são estratégicos nessa questão do veto. O líder do PMDB na Câmara é o homem de confiança da Presidência da República, que é o Pisciani. Mais forte do que nunca, né? Ele está agora. E se o Pisciani disser para presidente
que ele quer que seja mantido o texto que foi inclusive feito pelo próprio PMDB, a presidente não vai recusar de jeito nenhum um pedido dele. Então a gente precisa que vocês reúnam assim uma batelada de auditor aqui, sabe? E marque uma reunião com o Pisciani para conversar isso. Viu, Pedro? Reúne esse pessoal todo aqui, ó, e mais alguns. E vamos atrás do Pisciani e dizer, olha, você como líder do PMDB, que ajudou na construção desse texto, nós queremos que você banque o texto lá na Casa Civil. Não queremos que ele seja vetado. Não está difícil disso acontecer. Porque senão a gente nem estaria aqui pedindo isso. Isso é mamão com açúcar para vocês. Sabe o que é mamão com açúcar, né? É só mesmo a disposição de vocês de marcarem e conversar com o Pisciani aqui. A gente precisa que vocês façam isso. Mas não é ir lá o Pedro, a Maria Lúcia, o João. Não, é ir batelada. Quando eu falo batelada, assim, quantos auditores tem aqui no Rio? Hã? 96. 96 na ativa aqui no Rio? Só município. Só o município do Rio? Olha, não vai ter espaço lá no escritório dele, mas não tem importância. Fica no corredor. Fica no corredor, fica na escada, fica no elevador. Não, fica não, no elevador. Fica lá na portaria do prédio, mas para que ele saiba que os auditores fiscais do Rio de Janeiro estão cobrando dele um papel que ele tem o dever de fazer. Está pedindo favor para ele, não. Isso é um dever dele. É que a gente às vezes acha que está pedindo favor, né? Para parlamentar. Não está, não. É vocês irem lá e cobrarem a nós, seus eleitores. Vocês podem até não ter votado, porque o voto é secreto, não tem problema. Seus eleitores, auditores fiscais de trabalho do Estado do Rio de Janeiro estão aqui para cobrar do senhor que garanta que o texto seja preservado, que não haja veto nos artigos 12, 13 e 14 da MP 696A. Só isso que nós queremos do senhor. Só isso. Não, isso não implica em grande sacrifício nenhum para ele, tá? É até para ele até testar o seu poder junto à presidência da República, é até bom. Mas para nós, isso é de fundamental importância. Esse é o primeiro passo de muitos outros que virão, que é o regime geral da Previdência, quem sabe a fusão dos fiscos mais tarde, mas num outro patamar, num outro cenário, com a gente tendo poder de barganha. A gente precisa da aprovação para ter poder de barganha. Só que nada disso vai funcionar mesmo se não tiver o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa união. Se a gente não entender que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e ir juntos, se unir uns com os outros, apesar das nossas divergências, que é normal, né? Apesar das nossas divergências, nós temos um ponto, um objetivo que é comum. Qual é o objetivo? Primeiro, nós temos que aprovar esse texto legal. Ele, nesse momento, ele pode não representar dinheiro no seu bolso, nesse momento. Mas pense que nós só passamos a ser respeitados depois que o FGTS veio para nós, estou falando em termos de poder econômico. Esse é aquele outro passo gigante que nós vamos dar no sentido de nos firmar como uma categoria poderosa do ponto de vista econômico.
porque esses regimes próprios de previdência, gente, vocês não imaginam, é uma bufunfa, é muito dinheiro. Quem foi encarregado de fiscalizar isso vai ter muito poder na mão para negociar, para a gente poder fazer o que gosta. Porque tem gente que fala assim, eu fiscalizo FGTS, mas eu gosto mesmo é de inclusão de deficiente. Então vocês já viram que a gente às vezes tem que fazer o que não gosta para poder fazer o que gosta? Então, para a gente ter estrutura, para combater trabalho infantil, para combater trabalho escravo, para incluir deficiente, para incluir aprendiz, para combater os acidentes de trabalho, para a gente poder fazer essa parte social que é fundamental, importante, a gente precisa ter outras cartas na manga, a gente precisa ter outras competências que façam com que a gente seja respeitado no mundo capitalista. Tá? Então a gente conta muito com os colegas aqui do Rio, por muitos motivos que eu já disse aqui, mas porque agora tem uma questão estratégica que está envolvida, que é o fato do líder na Câmara, sim, que é o fato do líder na Câmara ser daqui do seu estado. E aí a gente precisa que vocês pressionem esse rapaz para que a gente consiga finalmente mais essa competência fundamental para nós. E a gente precisa que vocês continuem no CIT Zero, porque o que vocês fizeram foi gigantesco, foi excelente. Rio de Janeiro lá, entre os estados que estão no topo lá, baixando o SFIT. A gente precisa mais. Esse mês a gente tem que, sei lá, zerar o máximo possível o SFIT para esfregar isso na cara do povo, esfregar a nossa indignação na cara do governo e da CIT. Muito obrigada. Viu? Meus colegas, foi proveitosa essa reunião, quem não veio perdeu, lamentavelmente. Não perdeu não, que está tudo gravado. Não está tudo gravado. Mas não sente o calor, aqui. A vibração. Nós temos limite, temos uma solenidade que vão precisar arrumar esse ambiente aqui. Por isso que eu não trouxe nem café, nem microfone. Era apenas uma preleção, era uma explicação. Sei que o Mauro fez ali uma lista, um checklist. Se você puder dar uma dica para o Mauro e outros que estiverem aí, mas por favor, rapidinho, ver se a gente sai daqui no máximo meio-dia e pouco. Tá? Ok? Vamos passar disso. Mais de 20 minutos. Vamos falar aqui para poder ficar, né, mais de 20 minutos, tá bom? É muito? Sim, vamos conversar. Mais de 20 minutos. Carlos Rosa, eu queria inicialmente parabenizar vocês, a diretoria de Sinat, pela essa brilhante vitória. Essa primeira batalha. Eu acho que realmente anima todo mundo. Eu acho que a gente tem esse segundo round aí, e eu tinha colocado aqui algumas questões, tentar aqui resumi-las. Primeiramente, eu acho o seguinte, no atual governo, ou seja, desde 2002, nós estamos num governo que é dos trabalhadores. Né? Eu acho que preciso fazer, talvez, o PT fazer uma releitura do seu estatuto, uma releitura dos seus manifestos, porque é sempre favorável à classe trabalhadora. Né? Eu acho que quando nós, trabalho, estamos pedindo, fizemos os diversos pleitos em relação ao auditor da União, agora com esses pedidos, a gente não está querendo dizer que a gente está querendo ir para a Receita ou se dedicar a essas questões e abandonar toda a questão social, conforme a Rosa bem colocou. Nós não estamos querendo abandonar. Nós estamos querendo ter sim a tranquilidade para continuar exercendo da forma como tem sido feito essas atividades no campo da segurança e saúde, no campo da inclusão. E isso se traduz através de garantias legítimas, como qualquer trabalhador quer ter uma condição de trabalho condizente e uma remuneração condizente. E ainda mais, de poder captar no mercado bons quadros. Essa questão que você levantou, de que eles se acham mais capazes,
Só se lá na Receita tiver uma máquina do tempo, sei lá, quando o cara passa do concurso, ele entra e ali faz e automaticamente ele está mais qualificado que os outros. Isso não existe. O processo hoje de recrutamento é o mesmo, tanto para a Receita. As bancas são as mesmas, a dificuldade do concurso é a mesma, e a qualidade das pessoas que ingressam hoje nessas profissões é muito semelhante. Poderíamos até dizer que até 95 nós tínhamos aquela restrição que era só para o fiscal do trabalho, que só eram algumas carreiras, era economia, administração, contabilidade e direito. Isso não mais existe. Então, se fosse eu até pegar o patamar anterior, aqui talvez nós, para fiscalizarmos esses regimes próprios, estariam até mais qualificados, porque eram profissões que guardavam uma correlação muito mais técnica com a matéria que vai ser inspecionada. Né? Então, em Salvador, por exemplo, dos 30 primeiros colocados no evento, 9 tinham passado para a Receita também. Desses 9, né, 7 de nós preferimos não ir. Então, mas assim, ou seja, eram 9 que ficaram, que passaram. Então, é o que eu falo, tinham passado para lá, tinham passado para cá, isso não... Então, Carlos, esses números em nível nacional devem ser... eu vejo hoje em dia, por exemplo, o grau de qualificação dos auditores é isso. A maioria tem dois bacharelados, tem pós-graduação. Então, quer dizer, eu acho muito até pequeno essa abordagem que foi feita. Né? Mas o que eu acho mais importante, Carlos, é o seguinte: eu vejo que você, Rosa, das funções, vocês têm um alto poder de persuasão. Né? E o que eu acho que existe no momento a gente fica triste quando vê um ministro que tem uma trajetória bonita dentro do governo, mas que talvez a gente não conseguiu convencê-lo. Mas certamente é uma pessoa que talvez vá tocar melhor a mente ou o coração, ou não sei, em relação ao nosso pleito. Então eu acho, até que eu coloquei no nosso grupo aqui, é que nós temos talvez que identificar quem são esses formadores de opinião dentro do governo, que não são muitos, cabe identificá-los, quem são as pessoas que estão nos bastidores, que cabe tocar essas pessoas. E talvez, se o trabalho direto com o ministro não está certo, não está sendo eficaz, não está sendo, a gente não está conseguindo, mas talvez alguém que esteja próximo a ele, que a gente consiga, olha, são esses os argumentos. Ninguém está querendo largar a parte social do governo, ninguém está querendo abandonar os trabalhadores. Nós queremos, leia, quando a gente está querendo ir para a Receita, nós queremos ter segurança para melhor fazer nosso trabalho. A gente não está querendo ficar igual os outros países sul-americanos, em que o trabalho, a inspeção do trabalho é frágil, é fraca. Eu tive a oportunidade de estar treinando fiscais que vieram do Peru, da Argentina, do Chile. É vergonhoso como a inspeção do trabalho se dá em outros países sul-americanos. Se num país, se num governo social, que a gente não sabe até quando que isso vai continuar, esse governo vai continuar, se nas próximas eleições nós teremos uma guinada de rumo, não. Se a gente não conseguir fortalecer o mundo do trabalho, ou seja, o mundo do trabalho é formado por quem? É uma justiça do trabalho forte, é uma MPT forte, é uma inspeção do trabalho forte. Não adianta um dos pilares aí ficar fraco, porque enfraquece o mundo do trabalho. Então, se a gente está no mundo do trabalho, se a gente está no governo, então em algumas questões, é o governo que tem. Quando eu vejo assim, você fazendo trabalho parlamentar com pessoas de vários partidos, mas nós temos que convencer, o governo tem que abraçar. O governo, que é como, mal comparado aqui de onde a minha casa pegou, se você comparar com o barco, a quem dá a voga. Quem dá a voga no barco é quem está à frente, é o governo. Ele pode ter os milhares de pessoas que estão ajudando para aquele barco, mas em algumas questões, ele tem que dizer, olha, isso aqui, nós estamos fechados aqui. E quando ele se ele se posicionar, e o parlamentar, quando você vai fazer um trabalho, é mais difícil, porque o parlamentar vai avaliar numericamente. Quantos nós temos lá na Receita? 35 mil? Quantos nós temos no fiscal do trabalho? 5 mil? Opa, aqui eu estou perdendo. Então, quer dizer, ele vai fazer uma avaliação muito pessoal. Quando, na verdade, a Receita, a avaliação que tem que ser feita não é propriamente essa. Porque para a Receita, na verdade, a Receita não está perdendo nada. A Receita já não faz o que deveria fazer. Na verdade, mistura-se duas coisas. Uma, ninguém quer perder atribuições. É um ponto. Segundo,
um momento particular do movimento sindical que a gente está vivenciando com a categoria que antes era parceira e que não é mais. Então, quer dizer, eles estão lutando mais por isso, mas tem que ser explicado aos parlamentares que, caso voltando com a gente, na verdade a Receita, enquanto, se a gente for colocar isso como uma briguinha entre categorias de servidores, na verdade a Receita não vai perder rigorosamente nada da sua grande importância, não vai perder nada. Enquanto esse pouquinho para a gente vai significar muito. Então, na verdade, é um ganha-ganha, porque o governo sairá ganhando, porque estará fortalecendo o lado social, está fortalecendo uma categoria de servidores públicos que estão assumindo o compromisso de fazer e que tem gente capacitada para fazer. É isso que tem que ser dito. Na verdade, ninguém vai perder apoio político se a Receita perder, porque isso já não significa nada daquilo que são as atribuições da Receita. A Receita tem atribuições muito mais amplas do que essa. Então, é preciso que os parlamentares tenham esse convencimento, que não é simplesmente uma briguinha e nós vamos funcionar quem é mais numeroso. Não é isso. Eles não vão, mas a nossa categoria, por mínimo que seja, ela sai fortalecida. Por mínimo que seja, porque configura a atividade típica tributária, nos fortalece para pleitos futuros, inclusive de aumento do número de servidores. Então, quer dizer, é um trabalho, reportando o que eu falei no início, de persuasão, de argumentação e de encontrar as pessoas certas que vão fazer o ministro até refletir sobre o que ele está se posicionando. Ele está achando que está perdendo gente porque a categoria vai fiscalizar a prefeitura. Não é isso. A gente tira 10% da nossa força de trabalho, fica dedicado a essa parte e continua fazendo todo o restante da parte social. É só isso. Parabéns para vocês. Sucesso aí na luta. Tinha uma pergunta que o Valdo queria fazer, que a Renê até hoje lança o código de greve. Como é que é? A Renê está preocupada com a seguinte situação. Por que nós não lançamos o código de greve, se o código de greve é uma coisa que está no sistema e que ela acabou até lançando agora no último mês, e que fica ali no Não, por quê? O resumo da ópera é: nós em greve não vamos facilitar para a administração. Ela que se vire para identificar quem é o colega que está em greve. Não vai ser um colega nosso que vai fazer o trabalho deles. Fica lá o buraco em branco. E ela não vai poder descontar salário de nenhum auditor, porque existe uma proteção judicial. Então se vire a CGRH, que sempre atrapalhou a nossa vida. Sempre, a vida toda a vida. O que a gente vai facilitar a vida deles? É isso. Aí outra questão que eu pediram para eu trazer é a seguinte: o chefe de fiscalização fez uma quantidade de órgãos de serviço que eles acham que eles tinham o dever de fazer. A gente já sabe que não tem, mas eles acham que tem. Então eles fizeram a quantidade de órgãos de serviço para cada fiscal. Bom, o fiscal pensa o seguinte: eu tenho que fazer esses 30%. Um grupo pensa que tem que fazer 30% daquela quantidade que ele recebeu. E o outro fala: eu não tenho que fazer porque isso é global, alguém vai fazer em algum lugar. O que a gente pode falar para esses dois grupos? É global. O colega que está fazendo fiscalização externa, ele não vai ser avaliado individualmente. O consolidado do Estado, não é de uma gerência, do Estado, é o que vai ser avaliado para fins de cumprir os 30% que está numa das cartas, eu acho que é a 24, do Comando Nacional. O que a gente orientou foi assim, ó: pega-se aquele montante que tem lá para o Rio de Janeiro, que está lá na carta 24, vamos imaginar que tem lá 3.000 fiscalizações entre concluídas e iniciadas, tá? É qualquer coisa que se fizer lá dentro conta para esse número. Inclusive o trabalho, as iniciadas, as fiscalizações que não são em andamento, tá? Inclusive essas. Você pega isso aí e divide de maneira direta, né? Igual para todos os colegas que estão na rua. Aí você tem uma noção de quanto significa por auditor esses 30%. Tá? O que tiver fora disso, o que é que o auditor em greve faz? Devolve. O chefe que está emitindo
O chefe, isso claro, é atividade essencial, claro, né? Atividade é essencial. Se ele receber 10 OS que não tem nada a ver com X salário, volta tudo. Agora só estão emitindo, pela informação que eles me deram, salário. Só estão emitindo salário. Então, os colegas vão recepcionar aquele volume que vai se fazer aqui a conta, o restante ele devolve. Devolve conforme orientação do Comando Nacional de Mobilização e da BS Rio de Janeiro e Comando Local de Mobilização do Rio de Janeiro. Eu acho que, Carlos, a pessoa também pode devolver todos, informar que existem outros que não estão em greve, que você se encontra em greve e que ela encaminha para quem não está em greve. Você tocou numa coisa interessante. Dá para aumentar os números. O que é que esse caminho que o colega está dizendo? Qual é o nome? Luiz, o caminho que o Luiz está dizendo aqui é um caminho possível e que tem muitos estados fazendo. Agora, o que é que esses estados que estão fazendo isso, e tem um que eu lembro bem aqui, que é Minas. Minas está fazendo desse jeitinho aí. Agora, como é que Minas está fazendo? Eles fazem um controle rigoroso da produção total que vem se cumprindo para ter a tranquilidade de, no consolidado, ter 30%. Se você não estiver fazendo esse controle, aí você pode sujeitar o Estado a não fechar os 30%. O que eu acho que aqui no Rio ainda está longe, né? Está longe. Então, o colega que está em greve mesmo, neste cenário, ele pode sim devolver tudo. Ele pode sim devolver tudo, tá? Então, a única coisa que é preciso ter consciência é o Estado, especialmente por meio da BS e do Comando Local de Mobilização, precisam estar fazendo esse monitoramento para verificar a distância ou não do cumprimento do 30%. Mas pode fazer o que você está dizendo aí, tá? Só o povo que fura a greve já cumpre esses 30%. Exatamente. Com relação ao levantamento, a delegacia sindical, eu por exemplo, eu sou aposentado, eu não tenho facilidade em conseguir esses dados. Então, eu gostaria da colaboração dos colegas para que a gente possa levantar isso como em Minas Gerais, para que a gente tenha um parâmetro mais preciso. Ok? Eu acho que as pessoas também que têm que ou algumas estão fazendo 30%, ou estão, é giro, vou fazer e não está devolvendo em razão de existirem outros que estão fazendo, que não estão em greve. As pessoas pensam que se houver algum problema em relação a isso vão ser descontados. Não, o problema pelo que eu penso vai ser julgada ilegal a greve e a partir daí a gente vai ter problema que não é o que a gente quer, a gente não sabe até onde a greve vai, até quando, é que ela não seja julgada ilegal. Mas só ela sendo julgada ilegal é que deixa de funcionar, né, para os efeitos da liminar, para efeitos não desconto. Estou errado? Sim. Porque isso é importante, os colegas querem saber, para não terem, eu estou com medo de se eu não fizer os 30%. Não é. O medo não é necessário nesse sentido. Não, os 30% é coletivo. A greve é um direito coletivo. Então, assim, se o Luiz Antônio falar, eu estou de greve, não é o Luiz Antônio, é a categoria que está em greve. Então, quando a juíza concedeu a liminar para nós, ela concedeu para a categoria dos auditores e disse que fizéssemos as atividades essenciais. As atividades essenciais já foram decididas por Assembleia, que é GIR e não pagamento de salário. Porque também o que é mais essencial do que isso? Né? Então, se o Estado cumpre os 30% de grave iminente risco e de não pagamento de salário, ele está cumprindo a decisão liminar. E não é para a CIT que a gente tem que provar isso, não é no SFIT que a gente vai provar isso. Quem vai provar isso, quando a juíza que concedeu a liminar quiser prova de que nós estamos cumprindo a atividade essencial, serão os advogados lá do SINAID, que vão levar para ela a cópia dos relatórios, que serão feitos em forma escrita pelo próprio auditor, forma física.
cópia de auto de infração, cópia de termo de interdição. Isso para a juíza é mais do que suficiente, porque a juíza não entende nada de SFIT, não. Ela não quer nem saber. Isso é um sistema de controle administrativo do MTE, que nem existia lá atrás, e nós éramos auditores do mesmo jeito. Entende? Então, assim, um absurdo é se achar, e a CIT com aquela nota dela informativa, que não informou nada, né? Foi mais uma tentativa mesmo de atingirmos, né, o nosso direito de greve, que só vale a fiscalização se eu lançar no SFIT. Mas se o SFIT estiver com algum problema e eu não lançar, mas eu lavrei auto-infração, eu fui lá na empresa, eu tenho fé pública, como agente público que sou, se eu declarar num relatório que eu fui na empresa, que eu fiscalizei, que eu notifiquei, não vale? Só porque não está no SFIT? Conversa, gente. Isso aí é para inibir o nosso direito de greve, é para manter o controle. O SFIT nada mais é do que um sistema de controle, de engessamento da fiscalização. E nós fomos deixando esse SFIT nos engessando e nos engessando ao longo do tempo, e agora nós estamos engessados. A gente fica aí morrendo de medo de não lançar no SFIT, porque aí nós não somos auditores de verdade. A gente tem que romper esse gesso do SFIT, tem que romper. Mesmo porque nós temos muitas críticas ao SFIT. De longa data que nós temos críticas ao SFIT, porque ele realmente não retrata todo o trabalho da fiscalização. Aí na hora que é para nos prejudicar, aí o SFIT é um Deus, eu tenho que lançar tudo no SFIT. Não lancem. A gente quer que a administração saiba que ela não está no controle, que a auditoria fiscal do trabalho, inconformada, indignada com a falta de atenção que o próprio Ministério, especialmente a nossa secretaria, nos deixou esses anos todos e veio contribuindo para o sucateamento, para ficar claro para eles que quem está no controle agora somos nós, auditores em greve. Nós quem decidimos a greve, estabelecemos o parâmetro da greve e conseguimos que uma ministra do STJ dissesse que nós estávamos com a razão. Porque a liminar, uma liminar que autoriza o direito de greve sem corte de salário, significa que o Poder Judiciário disse para nós, disse para você, olha, vocês têm razão, pode fazer greve, e eles não podem cortar seu salário. Então, nós é que estamos no controle, o controle é nosso, nós precisamos assumir esse controle. O Comando Nacional de Mobilização tem feito as cartas, as orientações para isso, para mostrar o caminho para os auditores fiscais do trabalho assumirem o controle da sua greve. Então o controle é nosso, não é da CIT. Ela nem venha que não tem para ela. Ou eles mudam o jeito de agir em relação a nós, ou mudam eles. Não é? Ao departamento pessoal, né? Nós não assinamos, né? Quem não assinou conta eletrônica em janeiro. Pode ser que agora em fevereiro, no pagamento de fevereiro, venha esse desconto, aí vocês encaminham a liminar. Como é que é feito? Não, a liminar, ela é encaminhada. O Ministério do Trabalho foi notificado. Já está lá no dia 28 de outubro, quando saiu a concessão da liminar, imediatamente a Justiça notifica o órgão para que ele cumpra a liminar. Quem tem que cumprir a liminar não somos só nós que temos que fazer aí as atividades essenciais, não. A liminar é especialmente para a administração. Se abster de descontar salário de AFD grevista. Foi uma ordem judicial. Se abstenha de efetuar qualquer corte de salário. Tem outra coisa, Rosa. Existe uma outra coisa que não dá para não enxergar. Quando o MTPS nos convocou para negociar os termos do que será mantido na greve, ele não estava lá só representado pela CIT,
Ele estava lá com a CGRH também, estava lá na mesa. E já estava de saída o Luiz Eduardo, porque o Luiz Eduardo saiu, né? Vocês sabem, né? Ele não está mais lá no cargo, por enquanto é a Silene, que era a substituta dele, né? Que está assumindo, não sei se ela vai ficar, mas era ela que já estava lá, falando em nome da CGRH. E aquela reunião foi convocada em razão dos termos da liminar, porque a liminar que disse para eles negociarem conosco os termos do que será mantido. Então nós estamos com a ciência dessa decisão declarada também pela convocação que recebemos. Tá? Com relação ao trabalho parlamentar, assim que eu assumi na delegacia sindical, foi uma das minhas principais preocupação. E nós mandamos e-mails para vários parlamentares e grande parte deles nos responderam. Dentre eles, o Pisciani, a secretária dele lá, a assessoria, ligou para nós 3 vezes, querendo marcar. O Daniel, junto com o Sindifisco, foi lá e esteve lá com o Pisciani. Eu creio que não vai ser difícil de chegar até ele. Ok? Agora, para organizar esse grupo, a gente tem que ver, teríamos que estudar a matéria, você sempre diz, não basta ir lá e levar um documento e entregar para o Pisciani. Tem que estudar a matéria para poder argumentar e trabalhar as dúvidas que ele lançar para nós. Não basta isso. Quem quiser ir, quando a gente marcar, eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso, a gente vai fazer uma listagem, faremos uma listagem, vamos alugar uma van, um veículo, tá certo? E vamos de bloco lá falar com ele. É claro que eles limitam as pessoas que têm acesso a ele. Chega lá, não vai entrar todo mundo. Às vezes entra 3, 4. Entendeu? Entra 3, 4 e fica. O restante lá fora. Não precisa ficar gritando palavra de ordem, não. É só ficar fazendo um movimento ali. Então fica combinado assim. Vamos trabalhar isso novamente. Ele recebe uns 10. Uns 10? Ele recebeu com o Sindifisco, né? Então nessa oportunidade eu não fui convidado, eu não fui. Mas vamos trabalhar isso. Quem quiser ir é dessa forma. Tem que estudar a matéria. Vamos estudar junto a matéria, que a gente chegue lá e consiga convencê-lo. Pedro, mas aquele material que o Sinai fez para os parlamentares é suficiente. É suficiente para... Sim, mas tem perguntas na hora. Você entrega e ele quer saber mais um detalhe. Carlos, entendeu? É isso que a gente tem que estar preparado. Pedro, outra coisa. Do grupo que vai, os quatro sabendo da matéria... É suficiente. Eu concordo com isso. Se um grupo se inteirar mais da matéria já é o suficiente. Mas todos nós temos o dever de conhecer a matéria. Todos nós, né? Ficar esperando o colega já vir trazer uma chegada para nós. Como nas nossas AGLs aqui, tem colega que nem lê a carta e chega aqui e fica questionando. Eu peço licença a vocês para encerrar essa reunião, muito proveitosa, como sempre, e convidá-los para o evento que vai haver a partir das 14 horas, neste mesmo local. Já tem uma exposição ali montada ali fora sobre trabalho escravo, que foi aqui muito gentilmente patrocinada pelo SINAIT, pela DEM. Então está aqui nos corredores, estamos tentando arrumar um espaço ali. Depois a nossa querida Ipanema, com aquele sentimento de congregar, ela contratou um buffet com uma pequena recepção aqui, após a entrega das medalhas e da cerimônia. Então, muito obrigado a todos e até à tarde. Obrigado. Almoço bem pertinho. Do lado. Essa semana teremos 2 notícias, se Deus quiser. E a gente pode... Pode.